Olá, pessoal! Então, estamos aqui novamente para continuar nosso papo sobre comunicação não violenta. E agora eu queria entrar um pouquinho com vocês nos famosos 4 elementos do tema, né? Entendido o que é o conceito, o que é violência, o que não é. Vamos falar um pouquinho agora dos elementos, né? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente não está falando de técnicas, de ferramentas, de coisas práticas. A gente está falando de todo um estudo que foi feito sobre esse tema, tá? E aí foi identificado que existem 4 elementos que, quando presentes, reforçam a existência de uma comunicação não violenta. E é sobre isso que eu queria entrar agora com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente e vamos lá. Então, gente, quais são esses elementos, tá? A gente está falando de observação, sentimento, necessidades e pedido, tá? Então, esses são os 4 elementos. E aí, queria passar aqui com vocês, começando um pouco falando uma provocação, né? Eu queria que vocês refletissem, vocês viram que eu gosto dessa parte de reflexão. O que vocês veem nessa imagem? Né? E aí, infelizmente, a gente não está aqui podendo fazer as trocas, mas eu imagino, né? Eu já vi esse exercício ser realizado anteriormente, e aí saem coisas como: ah, é uma briga, é uma discussão, ou ah, eles bateram uma meta, estão comemorando, ou não, estão cantando uma música que eles amam no karaokê e chegou no refrão. Então, vem várias coisas na nossa mente, né? Quando a gente olha para essa imagem. Mas aí, o que eu queria trazer para vocês é: será que algum de vocês pensou, bom, o que eu vejo são duas pessoas se olhando, com a boca aberta e com os olhos franzidos? Porque, gente, é isso que a gente vê, né? Todo o resto, eu não sei, tô super curiosa para saber o que passou na cabeça de vocês, né? Mas esses exemplos que eu dei, eu mesma, quando fiz esse exercício pela primeira vez, não pensei nisso, tá? Em duas pessoas se olhando, eu pensei em todo o resto ali que a gente deu de exemplo. Mas todo esse resto que a gente falou é interpretação. A gente não tá vendo isso. O que a gente tá vendo são duas pessoas se olhando com a boca aberta, com os olhos franzidos, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês ali na observação. Que observação, gente, é a gente conseguir olhar para os fatos, sem interpretar, sem julgar, sem colocar as nossas lentes, os nossos preconceitos, tudo que a gente acredita em cima de um fato, em cima de uma situação, né? E aí tem essa frase do Marshall Rosenberg, né, que é o criador aí do nosso conceito de comunicação não violenta, e que ele fala que, ao combinarmos a observação com a avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhe transmitir. Em vez disso, é provável que eles escutem como crítica e assim resistam ao que dizemos. Então, é muito difícil, né, a gente conseguir olhar para um fato, observar um fato e não colocar uma avaliação, né, uma avaliação de julgamento em cima, uma interpretação nossa. E isso, gente, é uma das principais causas das pessoas que estão escutando aquilo já ouvirem, né, já absorverem isso como uma barreira, como algo negativo, como uma crítica. E aí já começa a dificultar toda a nossa comunicação, né? Então, eu sempre lembro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade, e eu era super amiga de uma menina, tinha super amigas até hoje, e a gente estava muito bem, então, consequentemente, todos os trabalhos em grupo que dava pra gente fazer, a gente era do mesmo grupo, a gente era dupla, enfim. E eu lembro que era muito estranho, assim, porque todo o trabalho que tinha, ela sempre já pegava, já queria organizar, ó, então eu vou fazer isso, você faz aquilo, pode deixar que eu vou apresentar, eu monto a apresentação, o PowerPoint, o que for para apresentar, eu vou lá na sala, na frente da sala, eu apresento. Gente, eu lembro que aquilo me incomodava, porque eu pensava assim, meu, ou ela acha que eu não sou capaz,
ou, pô, ela tá super metida aí, querendo os holofotes, tal, querendo as atenções, ou ela não valoriza meu trabalho, porque eu tô aqui ralando tanto quanto ela para fazer o trabalho acontecer, e dividindo o meu conhecimento, mas na hora ali de apresentar, ela que quer falar o que eu tenho que fazer, o que eu não fazer, tipo, eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu também consigo pensar nisso. E eu sempre fui uma pessoa muito passiva, né, na minha vida. Assim, não gosto muito de conflito. Eu já ficava pensando, nossa, mas eu vou falar isso pra ela e a gente vai brigar. Porque, gente, realmente, né, se eu falasse pra ela, olha, eu te acho super metida, porque eu acho que você quer todos os holofotes, você quer tudo pra você, e provavelmente a gente ia brigar mesmo, né? Mas o que aconteceu foi que aquilo começou a me incomodar tanto, eu falei, não, eu preciso falar. Mas aí uma pessoa que é, tipo, minha mentora de vida, né, e eu troco muito com ela, ela falou assim, tá, mas o que que tá acontecendo de fato, né? Se você falar pra ela de novo que ela é metida, claramente você vai dar numa briga. Mas qual é o fato? Qual é a situação que está te incomodando? Ah, a situação que está me incomodando é que ela o tempo todo quer pegar a liderança à frente do trabalho e eu sinto que ela não valoriza meu trabalho, ela não valoriza, que ela não acha que eu tenho competência e tudo mais. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: Mas por que que você não fala isso para ela? E aí, gente, eu fui falar, porque assim, era uma das minhas melhores amigas, eu não queria que isso atrapalhasse a nossa vida pessoal, mas não tava dando, né? Tava atrapalhando. E aí eu lembro que eu falei com ela. E aí, gente, ela virou pra mim e falou assim: Gabi, você me salva em todas as provas. Eu não tenho caderno, eu não consigo copiar. E eu sempre fiz meu caderno bonitinho. E ela falou, né? Você sempre faz seu caderno, você anota tudo que o professor fala. Chega antes da prova, você senta comigo, você ainda me explica o conteúdo e tal. Eu achei que na hora dos trabalhos, eu poderia tomar frente e fazer isso para te desafogar. E eu achei que eu estava te ajudando. Eu achei que era como se fosse uma troca, uma retribuição de tudo que você estava fazendo por mim ali na hora das provas. E, gente, eu nunca ia pensar nisso, porque o negócio das provas eu fazia totalmente assim. Eu já tinha um caderno, eu já tinha as anotações, o que que custava eu dar para minha amiga tirar xerox ali das coisas que eu fazia? E para ela, aquilo era muito grande, ela queria retribuir de alguma maneira. E a maneira dela retribuir era tomando a frente e fazendo as coisas do trabalho. Mas por que que isso me marcou? Por que que eu conto muito isso? Porque, gente, se eu tivesse falado com o meu julgamento, né, com a minha avaliação sobre aquele fato, provavelmente ela não ia ser minha amiga até hoje. Mas quando eu consegui, né, graças a essa mentora que eu comentei com vocês, olhar a situação, separar o que que é o fato, né? Não o que eu tô sentindo, não o que eu acho, não a minha hipótese, mas o que que é o fato. E aí a gente consegue falar de uma maneira muito mais aberta com outras pessoas. Porque a gente não tá olhando com a nossa lente, com o nosso julgamento. A gente tá olhando o fato. E a gente tá dando a oportunidade da pessoa explicar aquele mesmo fato com as lentes dela. E aí a gente cria esse espaço para diálogo, né? Então, queria propor um exercício aqui de reflexão, de novo individual para vocês aí. Mas, gente, a gente tem uma situação. Se a gente pegar essa situação e já partir direto para interpretação, o que que a gente vai fazer, né? Ah, a pessoa tinha que fazer tal coisa, mas não fez. Então, a gente fez, tem lá um combinado. Isso acontece muito também em trabalho, né? No dia a dia ali do mundo corporativo. Então, eu combinei com tal pessoa que ela ia olhar a apresentação, o PowerPoint, que eu tinha montado. E aí a pessoa não olhou. E aí, ao invés de eu entender, chegar para ela, perguntar, olha, a gente já combinou isso, por que que não aconteceu? O que que a gente já começa? Ah, porque ela devia ter feito. Ah, porque ela falou. Ah, ela não fez, porque eu tenho certeza que ela quer que eu me ferre na apresentação. Ah, ela não fez isso porque... E, gente, a gente perguntou. A gente parou com os deveria, que, porquê, de coisas da nossa cabeça e a gente está trocando, a gente está entendendo, a gente está tentando entender o que realmente aconteceu, né? E aí eu gosto muito de uma frase que eu não lembro de quem é agora, mas que fala que mais de 90% dos problemas e das discussões
que essa pessoa teve na vida não foram reais. Porque é exatamente isso, gente. 90% das coisas a gente está criando na nossa cabeça. A gente está julgando, a gente está comparando, a gente está rotulando. E na verdade a gente só podia olhar o fato e perguntar. Obviamente é muito mais fácil falar do que fazer, né? Eu tô aqui falando sobre esse conceito para vocês, que eu estudo há algum tempo, e eu ainda tenho muita dificuldade de aplicar isso em todas as situações do meu dia a dia. Não é sobre uma receita mágica que a gente falou e que todo mundo vai sair fazendo. Não é sobre isso. Mas é a partir do momento que a gente tem a consciência disso, as coisas podem começar a mudar. Porque a interpretação, o julgamento, ele é tão automático que a gente nem percebe. Não sei vocês, né, mas 99% das pessoas acordam, olham para o céu, tá um dia de sol. E aí é, nossa, que dia lindo. Acordam, olham para o céu, tá um dia de chuva. Ai, que dia feio. Gente, isso é um rótulo, isso é um julgamento. O dia é o dia. O céu é o céu. As estações são as estações. O tempo é o tempo. Ele é o que é. Se eu acordar, olhar para o dia chovendo, que é um fato, é uma situação, e já rotular, que dia feio, nossa, meu dia vai ser horrível, porque não é possível que tá chovendo, eu odeio dia de chuva. Gente, eu tô criando um problema para um fato que é só uma estação, um momento da temperatura, um fator acontecimento da natureza, né? E aí a provocação aqui é observar, né? Então, de novo, nessas situações, nesses exemplos de relação interpessoal, vamos observar, né? Eu proponho muito que vocês comecem a fazer isso. O que que o outro fez de fato? Né? Então, ali a situação da minha amiga. O que que ela fez de fato? O que que eu fiz de fato naquela situação? O que que a gente disse? O que que a gente tinha combinado? E aí a gente consegue se distanciar um pouco ali do calor do momento, entender a situação pelo olhar do outro e chegar a conclusões e ter ações ali muito mais racionais, né? Do que as reações pós-julgamento, pós-rótulo. E aí aqui tem um texto que eu achei muito interessante, que fala um pouco sobre isso, que eu queria passar aqui com vocês, né? Mas para a gente pensar sobre isso, sobre o julgar, o rotular o tempo inteiro. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense: ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi uma criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que não planejara. Já vi crianças que não conheciam as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense: era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitarmos toda a confusão, de que evitaremos, desculpa, toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é a nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que essa é apenas a minha opinião. Então, essa frase é dessa autora que está aqui. E o que eu acho interessante nesse texto é dela, e o que eu acho interessante nesse texto é que, gente, a gente julga. Se a gente parar para pensar, o nosso cérebro, ele está constantemente rotulando e julgando. Mas quanto disso é a nossa opinião? Quanto disso é simplesmente uma repetição de um padrão que a gente viveu, que a gente viu, né? Então, eu gosto muito disso, assim. Então, uma pessoa que dorme entre o almoço e o jantar é o quê? Eu não sei. Ela pode ser, ela é ela. O fato é, ela dorme entre o almoço e o jantar, né? Por que a gente precisa rotular?
E até porque para cada um vai ser uma coisa. E tá tudo bem. Uma pessoa, né, como exemplo ali da minha amiga que eu dei, que na hora de um trabalho em grupo, pega a frente do trabalho, quer apresentar, quer falar, ela é uma pessoa que, no meu rótulo, no meu julgamento, era uma pessoa metida que queria tá ali e pisar em cima das pessoas. No julgamento, no rótulo de outra pessoa, pode ser uma pessoa proativa, que é uma ótima parceira de grupo, e de uma outra pessoa pode ser uma pessoa que tem facilidade para a comunicação, que tem um talento natural para isso, que quer colocar isso em prática. Quanto mais a gente entender que os nossos rótulos são simplesmente as nossas lentes para o mundo, mais fácil vai ser da gente cada vez mais se distanciar disso e passar a ver as coisas como elas são, pura e simplesmente. E aí que a gente entra e começa a compreender esse primeiro elemento da observação. E aí eu gosto muito dessa frase, que é a forma mais elevada de inteligência humana é observar sem avaliar. E, gente, de novo, é muito difícil, porque a gente rotula tudo. Mas vamos imaginar, o que eu gosto sempre de imaginar muito, é uma criança. Porque quando a gente pensa na natureza, quando a gente pensa na criança, eu acho que a gente consegue entender que a gente também pode fazer. A gente também tem de alguma maneira ali o dom, basta a gente achar isso dentro de nós novamente como adultos, porque se a gente parar para pensar numa criança, como que a criança ela se comporta, né? Então não sei quem convive, quem tem bebês aí em casa, na família, a criança ela pega uma caneta e ela não fala, ah, isso é uma caneta, essa caneta é verde, verde é bonito. A criança vai pegar uma caneta, ela vai cheirar, ela vai pôr na boca, ela vai olhar, ela vai observar, ela vai experienciar aquilo pelo que é, sem rótulos, né? Tudo isso são rótulos. As palavras, né, são ferramentas que a gente inventou como seres humanos para se comunicar. Então, se eu falo caneta, todo mundo consegue imaginar uma caneta. Pode não ser a mesma caneta, mas todo mundo consegue imaginar uma imagem de uma caneta, consegue imaginar uma função para uma caneta, consegue. E aí, cada um com as suas lentes, o seu passado, tem toda uma concepção sobre caneta. A criança, ela consegue olhar o objeto pelo que o objeto é, né? Então, por que que eu falo isso? Para a gente entender que a gente tem essa inteligência, a gente tem esse potencial dentro de nós como seres humanos. Vamos resgatar. Porque com certeza a nossa vida vai ser mais fácil se a gente conseguir observar mais do que julgar. E aí, para fechar esse primeiro elemento, eu queria muito trazer aqui a provocação para vocês refletirem. O que que você ganha de apenas observar as situações, né? Então, podem ter várias coisas, eu acho que essa resposta é bem pessoal, mas para mim, pessoalmente, dando um exemplo para vocês, eu ganho plenitude, eu ganho paz, né? Tranquilidade. A partir do momento que eu vejo uma situação no trabalho, eu vejo uma situação no dia a dia aí dos grupos, dos trabalhos que vocês têm na Coru, que eu vejo uma situação na rua e que eu consigo observar o fato, me afastar da situação, eu consigo criar muito mais conexão com a outra pessoa envolvida naquilo na hora de ter uma conversa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos passar para o nosso próximo elemento.